Galera, beleza? Bom, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o nosso tema de hoje vai ser sobre os sistemas de endomembranas. Vamos falar várias características de organelas que estão envolvidas por essa membrana, uma membrana também que é lipoproteica, como a membrana plasmática das nossas células, e essas organelas são envolvidas por essas membranas, por isso então diz sistemas de endomembranas. Beleza? Vamos ver as características gerais de cada um. Beleza? Bom, aqui eu tenho os sistemas de endomembrana, a primeira folha nossa. Mas o que vem a ser? Bom, primordialmente existiam as células procariontes. Essas células não tinham envoltório nuclear, então o material do núcleo era solto no citoplasma. Ao longo do tempo, essas células procariontes começaram a serem um pouco mais complexas e com isso desenvolveram as células eucariontes, que têm um núcleo bem organizado. E essas células eucariontes também desenvolveram organelas, e essas organelas ao longo do tempo foram envolvidas por membranas. Essas membranas possibilitaram com que essas organelas formassem compartimentos individuais que possibilitaram com que se trocassem informações entre uma organela e outra e que cada organela desenvolvesse uma função específica. Com isso, essas células eucariontes são muito organizadas e e com isso desenvolveram funções específicas. Aqui na nossa primeira folha eu tenho as características principais. Essas organelas são distribuídas pelo citoplasma, ou seja, são organelas longas envolvidas por essas membranas que saem a partir do núcleo e vão até a periferia da célula. E essas organelas constituem de uma face lumial e uma face citosólica, que a gente vai ver na nossa próxima folha. E quem são os envolvidos? Quais as organelas que estão envolvidas? Existem várias organelas, mas vamos falar de 4 principais hoje. No caso, o retículo endoplasmático rugoso, certo? O retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi e os lisossomos. Tudo bem? Vamos ver a característica de cada um. E aqui eu tenho um desenho simples de uma célula com o seu núcleo. Do núcleo está saindo o retículo endoplasmático rugoso, depois sai o retículo endoplasmático liso e logo adiante eu tenho o complexo de Golgi. Beleza? Então vamos ver um por um aqui. Bom, aqui na nossa segunda folha eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, também por RER, é a sigla que diminui esse número, retículo endoplasmático rugoso. Mas por que rugoso? Porque na sua face citosólica, aquela face que eu mostrei para vocês na folha anterior, na sua face citosólica existe o que? Ribossomos, polirribossomos associados. Então, esses pontinhos vermelhos que estão na parede do retículo endoplasmático rugoso são os polirribossomos. Com isso, denominou-se de retículo endoplasmático rugoso. Lembrando, a face citoplasmática é essa face mais externa aqui do retículo endoplasmático rugoso e a face lumial é a face interna. Bom, com isso, essas células desenvolveram, essa organela desenvolveu funções específicas. Como podemos observar, existe polirribossomos associados. Estes polirribossomos estão extremamente relacionados com a síntese proteica, a produção intensa de proteínas. Beleza? Então essa produção intensa de proteínas é devido a esses polirribossomos associados na face lumial do retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma característica morfológica de sacos achatados dispostos paralelamente, com essas cavidades, vocês podem observar, dilatadas, ou seja, eles estão achatados com suas faces lumiais dilatadas. E essas faces internas,
aqui também são chamados de cisternas, beleza? Pode ser encontrado também como cisternas. Então todas as organelas, exceto os lisossomos, constituem de cisternas, de face lumial e de face citosólica ou face citoplasmática. A gente vai ver que na síntese proteica do retículo endoplasmático rugoso, na tradução, muda algumas coisas. A gente vai ver mais no final da videoaula como que é feito a tradução dessas proteínas que são feitas no retículo endoplasmático rugoso. E também outra característica importante é que as proteínas que são formadas no retículo endoplasmático rugoso, elas são específicas para secreção, ou seja, para secreção fora da célula, para proteínas, para compor a membrana plasmática, a produção de enzimas, certo? Que não deixa de ser proteínas, de enzimas que constituirão outra organela, como o lisossomo, que a gente vai ver. Então, as proteínas que são sintetizadas aqui no retículo endoplasmático rugoso são especialmente para secreção. Beleza, retículo rugoso? Agora a gente parte para o retículo endoplasmático liso, também com sua sigla REL. Qual é a função e como que é a característica do retículo endoplasmático liso? O retículo liso, ele desenvolve muitas funções extremamente importantes. Aqui no desenho, conseguimos ver que o retículo endoplasmático liso, na sua característica morfológica, são túbulos contorcidos. Esses túbulos contorcidos também com cavidades globulares, ou seja, aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, em rosa, e aqui o retículo endoplasmático liso. O rugoso, se vocês observarem, as cavidades são mais dilatadas, e aqui no liso as cavidades são um pouco mais estreitas, são globulares. Beleza? Então, o retículo endoplasmático liso, ele parte a partir do retículo rugoso, ou seja, aqui é um desenho só para demonstrar. O retículo endoplasmático rugoso, partindo do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso. Beleza? E qual é a função do retículo endoplasmático liso? Principalmente, síntese de lipídios. Basicamente, todos os lipídios da membrana plasmática são sintetizados a partir do retículo endoplasmático liso. Fosfolipídios, colesterol, alguns fosfolipídios importantes, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, algumas esfingomielinas, são apenas exemplos de fosfolipídios importantes que compõem a membrana plasmática. Alguns triglicerídeos também são sintetizados a partir do retículo endoplasmático liso. Outra característica, desintoxicação do organismo. Em células que realizam a desintoxicação, como por exemplo os hepatócitos, células do fígado, são extremamente abundantes em retículo liso. Porque o retículo liso, ele faz o quê? A desintoxicação do organismo. Ou seja, quando você bebe, por exemplo, você bebe uma cerveja ou algo do tipo, e esse álcool ele vai parar onde? Esse conteúdo tóxico para a célula vai parar principalmente no intestino. Ali as células do intestino vão fazer o que? A desintoxicação. Os retículo endoplasmático liso vão fazer o que? A hidroxilação. Eles vão puxar toda a água que estão dispostas no organismo e vão trazer especialmente para as células do fígado. Para quê? Para que aquela água se misture com os compostos tóxicos que você ingeriu e possa fazer toda a quebra através de várias enzimas. Com isso, aqueles compostos tóxicos serão degradados e depois serão eliminados. Por isso então que quando você bebe num dia e no outro você tem uma forte dor de cabeça, uma forte ressaca, é porque uma das causas é que toda a água do seu corpo foi levada
pro fígado, e lá no fígado ocorreu essa degradação, essa desintoxicação do organismo. Isso tudo pelo retículo endoplasmático liso. Então, toda a água não, a maioria da água foi atraída para o intestino. Outra característica, o retículo endoplasmático liso, ele pode se estender, ou seja, ele pode crescer a cada momento em que você ingere algo tóxico. Por quê? As células vão pensar o seguinte: vamos produzir mais retículo liso para com que esses compostos tóxicos cada vez sejam mais degradados. Aí você adquire a resistência à bebida, ou seja, quanto mais retículo endoplasmático liso você tiver, mais resistente a determinada toxina você vai ser. Mas isso não é bom para a célula, porque a célula ela tem que fazer várias outras coisas, vários gastos de energias além da produção de retículo liso. Então, quanto mais retículo liso produzido, mais energia seria gasta, e essa energia que seria gasta para a produção do retículo liso poderia ser usada em outro processo. Então, ao longo do tempo, isso vai causar diversas complicações. Mas tenha em mente que o retículo liso é responsável pela desintoxicação do organismo. Um dos responsáveis. Beleza? E outra característica é o armazenamento de cálcio. Esse retículo endoplasmático liso, nas células musculares, são chamados do que? De retículo sarcoplasmático. E são os principais que reservam o íon cálcio, ou seja, para contração muscular, para outros fatores para o organismo, o retículo endoplasmático liso, chamado de retículo sarcoplasmático, armazena o cálcio nas células musculares. Tudo bem, retículo? Tranquilinho? Agora então a gente vai ver o complexo de Golgi. Aqui a gente tem uma imagem do complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele exerce muitas funções, e vamos falar algumas delas. Bom, primeiro, morfologicamente, eu tenho o complexo de Golgi, beleza? Aqui ele constitui de uma face trans, certo? Essa face mais alongada é chamada de face trans, e essa face menorzinha é chamada de face cis. Da face cis até a face trans, ele vai crescendo de tamanho. Bom, a função do complexo de Golgi são várias, como eu disse, mas principalmente secreção celular e também modificação proteica. Como assim secreção celular? Todos os compostos produzidos tanto no retículo endoplasmático liso quanto no retículo endoplasmático rugoso serão mandados para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi vão sofrer o que? Esses compostos vão sofrer o empacotamento por vesículas, aonde essas vesículas poderão ser exocitadas para fora da célula, ou seja, serem mandadas para fora da célula, ou essas vesículas podem ser mandadas no citoplasma, e lá esses compostos sintetizados vão exercer a sua função, certo? Então, todos esses compostos são mandados para o complexo de Golgi. Pensem no complexo de Golgi como um empacotador. Todo aquele composto que foi mandado para o complexo de Golgi, ele vai empacotar em vesículas lipoproteica, com lipídios e proteínas. E serão empacotadas essas vesículas, e essas vesículas serão mandadas para os seus destinos. Pensem no sacoleiro, no empacotador do supermercado. Você chega com o seu alimento. Aquele alimento, no caso, são os compostos feitos no retículo endoplasmático liso ou no rugoso. Aí o empacotador pega a sacolinha e coloca todas as suas compras dentro da sacola. É o que o complexo de Golgi faz. Ele pega os compostos sintetizados em outros locais e coloca dentro de vesículas. Essa vesícula será mandada para o seu destino. E modificações proteicas, como assim? As proteínas,
produzidas no retículo endoplasmático rugoso sofrem modificações pós-traducionais, ou seja, o complexo de Golgi pode adicionar três estruturas: uma fosforilação, ou seja, adiciona um grupamento fosfato na proteína; sulfatação, adiciona sulfato naquela proteína; e também a glicolização, adiciona açúcar naquela proteína. Então, o complexo de Golgi tem essas funções. Uma outra característica: o complexo de Golgi ele forma o acrossomo. O acrossomo, que nada mais é do que a cabecinha do espermatozoide, certo? Aquela cabecinha contém enzimas que vão perfurar o ovócito secundário e para produzir o zigoto. Olhem, o complexo de Golgi ele secreta o quê? As vesículas. O lissossomo que eu tenho aqui no lado nada mais é do que uma vesícula cheia de enzimas. Olhem, essa vesícula, a vesícula lipoproteica, veio do complexo de Golgi. E essas enzimas, elas vieram do retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Então o retículo endoplasmático rugoso produziu essas enzimas, que não deixam de ser proteína, e o complexo de Golgi empacotou nessa vesícula, formando os lisossomos. E já falando dele, os lisossomos têm a função de degradação. Ele degrada compostos, podendo ser biomoléculas ou podendo ser até mesmo organelas que já não exercem a sua função dentro da célula. E é constituído de enzimas hidrolíticas, beleza? E ele realiza algumas funções de degradação, como a autofagia, ou seja, organelas que estão dentro da célula, mas já não exercem mais a sua função adequada, eles vão lá e degradam essa organela. Esse processo é chamado de autofagia. E heterofagia é quando eles degradam compostos que necessitam ser degradados, podendo ser compostos nocivos à célula ou podendo ser compostos como biomoléculas. Lissossomo, então, degradação celular. Complexo de Golgi, secreção celular e empacotamento. Outra característica: